E aí galera do canal Mapa Tático, como vocês estão? Bom, eu tô mais ou menos, né, como torcedor, mas hoje eu vim aqui para fazer uma análise tática, uma análise mais fria, digamos assim, do jogo, né, válido, né, a partida de ida da final do Campeonato Carioca, Flamengo 2, Fluminense 0. Essa é minha primeira review, né, primeiro vídeo assim mais produzido de resumo aqui no canal e infelizmente vou ter que fazer um resumo de uma partida em que o meu time do coração perdeu, mas é isso, são ossos do ofício. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você, né, que ainda não se inscreveu, se inscrever no canal Mapa Tático, além de se inscrever, apertar o sininho das notificações se você quiser receber mais vídeos desse canal e também, né, se você gostar do vídeo, fique à vontade para comentar, provavelmente seu comentário será respondido, porque a gente está no início, então a gente não recebe tantos comentários, e também compartilhe, né, nas suas redes sociais, com seus amigos, em especial, né, aquele seu amigo ou torcedor do Fluminense ou torcedor do Flamengo. Bom, para começar o vídeo, né, eu vou fazer uma análise assim mais geral, eu costumo anotar no caderninho parte a parte o que foi o jogo, então vou começar aqui pelo primeiro tempo. Bom, o primeiro tempo começou bastante intenso, né, e o que foi interessante de perceber é que tanto o Flamengo como o Fluminense, parecia que o Flamengo estava meio que tentando emular o jogo do Fluminense, né? Um jogo que é muito intenso na marcação, a saída de bola, né? E o Flamengo estava apertando o Fluminense lá em cima, assim como o Fluminense também apertava o Flamengo, né? E aí, né, nesse jogo de muita pressão, é necessário você ter um entrosamento para você poder fazer os passes, né, no campo de defesa sem perder a bola e ficar em perigo de tomar um gol. E logo de cara deu para perceber que, obviamente, o Fluminense, com muito mais tempo de trabalho no Diniz, conseguia executar a função de rodar a bola na defesa com muito mais facilidade do que o Flamengo, né? E daí, dessas saídas de bola afobadas do Flamengo, que surgiram as melhores chances do Fluminense. Já no lado do Flamengo, o Flamengo no início do jogo colocou essa pressão, mas logo o Fluminense conseguiu botar a bola no chão e ficar mais com a posse de bola. E essa posse de bola foi propiciando várias chegadas do Fluminense, nenhuma chegada assim tão clara de gol, né? O Fluminense, por mais que tenha dominado o primeiro tempo, não teve tantas finalizações assim, tanto é que o Cano mal participou do jogo, né? Não só no primeiro tempo, mas como vocês vão ver mais à frente no segundo também, né? Eu acho que isso é um ponto negativo, né? O Fluminense teve muita posse, mas pouco criou. Até a parada técnica do primeiro tempo, o Flamengo parecia meio perdido, não sabia muito bem o que fazer com a bola, o Pedro isolado, e as poucas chances do Flamengo ali era com escapadas ali do Cebolinha e do Ayrton Lucas, que para mim, assim, destruiu com a partida, né? Então, o Flamengo consegue segurar o Fluminense até a parada técnica, e quando vem a parada técnica, parece que o Vitor Pereira ele consegue conversar com os jogadores, ajustar um posicionamento ou outro, e aí o Flamengo ele volta com outra organização. Lembrando, né, o Flamengo ele entra para esse jogo com uma escalação bem alternativa, né? Se a gente for dar uma olhadinha aqui, a gente pode perceber que o Vitor Pereira ele está insistindo nesse esquema de 3 zagueiros, só que ele entra sem o Gabigol, sem seus principais jogadores, né? Entra sem o Gabigol e sem o Everton Ribeiro. Ele opta por digamos assim, um meio-campo assim mais físico, né? Então ele coloca o garoto Matheus Gonçalves no meio-campo, o Matheus França, o Gerson e o Thiago Maia, né? Então um meio-campo talvez ali mais físico, mais marcador. Só que na prática, os 3 zagueiros e o meio-campo e tudo mais não estava dando certo, né? Só após a parada técnica o Flamengo consegue colocar a bola um pouquinho mais no chão, consegue encaixar um pouco mais a marcação, principalmente no meio-campo, e consegue ali algumas escapadas. E eu, assim, observando isso, já tinha visto esse filme em outros momentos, né? Me lembrei muito do ano passado, o jogo do Fluminense contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, que o Corinthians no jogo no Maracanã parecia morto no jogo, né? Nesse mesmo esquema, jogando no contra-ataque, início do jogo o Fluminense apertando, e aí a partir da metade ali do primeiro tempo as coisas começam a ficar estranhas, né? Então o Flamengo começa a ter algumas chegadas, geralmente o Flamengo
Flamengo consegue chegar nessas ligações, essas transições rápidas da defesa para o ataque, né? Então o Vitor Pereira montando esse time, né, no objetivo de colocar a bola esticada para o Ayrton Lucas e também lançamentos ali para o Pedro. O Pedro tem muita técnica, muita habilidade, inclusive no final do primeiro tempo tem um lançamento assim que vem uma pedrada para ele dentro da área que ele consegue dominar e gerar uma situação de perigo. Se não me engano, foi aquela situação que ficou na dúvida se a bola tinha batido na mão ou não do Nino. Depois o VAR mostrou que a bola acabou batendo na coxa. Mas enfim, o Flamengo terminou o primeiro tempo bem melhor do que iniciou. Mas claro, o Fluminense ainda com mais posse de bola, gerando o jogo, muito mais organizado. Mas eu já virei o primeiro tempo com aquela pulguinha atrás da orelha, porque é isso, né? O time toca, mas não cria, e o Flamengo ali naquelas esticadas, né, naquelas jogadas individuais ali do Cebolinha, do Ayrton Lucas, estava chegando muito. Chega o segundo tempo, e aí, logo no início, né, o Flamengo consegue encaixar, continua com essa mesma estratégia, né, do contra-ataque da bola esticada, da bola longa, no costado principalmente dos laterais, e aí tem que fazer a observação, né, muitas pessoas na transmissão elogiaram, por exemplo, o Samuel Xavier, né, o lateral do Fluminense, mas a verdade é que a partida do Samuel Xavier não foi boa, né. Ele estava ali no lado direito da defesa do Fluminense e toda hora o Ayrton Lucas saía nas costas dele. Tanto é que o primeiro gol ele é gerado disso, a pressão do Flamengo na saída de bola, que começa a dar resultado, né? E aí o gol do Flamengo é gerado exatamente dessa pressão, que o Flamengo não parou de colocar pressão no campo de defesa do Fluminense, ele consegue retomar a bola no meio campo, e aí o Ayrton Lucas ele entra sozinho ali pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, né? O Samuel Xavier ele fecha junto com a zaga e acaba dando todo o corredor para o Ayrton Lucas entrar na área, bater colocado e fazer 1-0 para o Flamengo. A partir daí, o Fluminense, né, ele já tinha diminuído o ritmo no final do primeiro tempo e ele começa, digamos assim, a se descontrolar. Lembrando, né, que no final, eu esqueci de falar isso, no final do primeiro tempo, o Keno ele acaba saindo, ainda não saiu o coletivo do Diniz, quando eu estou gravando esse vídeo, mas não sei se foi por opção técnica que ele coloca o Pirani ou se realmente o Keno sentiu alguma coisa, alguma lesão, mas de fato o Keno não tinha feito um bom primeiro tempo, né? O jogo do Fluminense estava muito concentrado ali no Arias, né? E o Arias, ele sai do primeiro tempo falando que estava cansado, que voltou de jogo com a seleção. Então, assim, não é desculpa, mas é isso, né? O Keno mais descansado não estava rendendo e o Arias, que tinha jogado há poucos dias com a seleção, era, digamos, a principal válvula de escape do Fluminense, né? E aí, talvez o Diniz, para colocar ali mais velocidade, acabou optando pelo Pirani. Mas daí, né, o Flamengo ele cresce com o gol e logo, né, essas jogadas no costado na marcação do Fluminense acabam gerando o segundo gol do Flamengo. Vou deixar os lances rolando aqui atrás. Bom, mais adiante, ali já chegando em meados do segundo tempo, o Flamengo ele começa a colocar os titulares. O Vitor Pereira ele faz um festival de substituições, né, incluindo inclusive a entrada do Gabigol e do Everton Ribeiro. E aí o Fluminense já tinha tomado o gol, o time já estava cansado e o Flamengo coloca todo o seu batalhão de jogadores titulares na partida e consegue ter mais dominância ainda da partida, né? O Fluminense depois vai fazer algumas alterações, mas daí já no modo desespero, né? E aí logo após essas substituições, o Flamengo ele chega ao segundo gol. Começa a aumentar a pressão na saída de bola do Fluminense e em uma dessas pressões o Ayrton Lucas consegue roubar a bola, entra pelo meio da zaga do Fluminense, dribla o Nino e o Samuel Xavier, cruza na área e aí encontra o Pedro livre dentro da área. O Pedro chuta cruzado, sem chance para o goleiro Fábio. E então, logo depois do reinício do jogo, né, 2-0, o Samuel Xavier
obviamente já meio atordoado, porque já tinha falhado no primeiro gol, aí no segundo gol é driblado pelo Ayrton Lucas, ele acaba entrando mais duro no Ayrton Lucas, né, uma chegada por cima, e o juiz dá um cartão vermelho, né, que é um cartão vermelho, inclusive, na minha visão, bem questionável, levando em consideração que dava para ver no lance que o Samuel Xavier, de fato, ele chegou afobado, mas ele não foi com aquela violência toda de querer quebrar a perna do Ayrton Lucas. Bom, mas de qualquer forma, o Samuel Xavier é expulso e aí praticamente acaba o jogo do Fluminense, né? Então, o Fluminense, ele termina a partida, né, se defendendo, né? Então acaba tendo que tirar o Ganso, tirar o meio campo criativo, repor, né? Colocou o Guga, e aí o Fluminense passa a jogar no contra-ataque e o Flamengo apertando o Fluminense com todos os seus titulares ainda, com vários seus principais jogadores descansados, né? Então, de um cenário totalmente adverso, o Flamengo vai por circunstâncias específicas do jogo, acaba terminando a partida totalmente na vantagem. Basicamente o jogo foi isso, foi uma mistura, né? Falta de eficiência no primeiro tempo para resolver a partida e mérito do Flamengo, que conseguiu se aproveitar ali das fraquezas do Fluminense, percebeu essa fraqueza no primeiro tempo, né, nas bolas esticadas, e no segundo conseguiu com mérito fazer os gols e depois, por circunstância do jogo, acaba ampliando o Flamengo e conseguiu, né, encontrar ao longo do jogo as brechas na marcação do Fluminense. E aí tem que destacar a partida do Ayrton Lucas, que realmente destruiu com a partida, muito combativo, foi para cima. O Everton Cebolinha também, mudando de posição, né, se movimentando muito. E o Pedro, que mesmo muito isolado ali, nas poucas chances que ele teve, conseguiu se virar, inclusive fez o segundo gol do Flamengo. Então, né, com relação ao Vitor Pereira, assim, a torcida já não está muito de boa com ele e, de fato, não sei se foi muito mérito ali do Vitor Pereira. A verdade é que o Vitor Pereira entrou com o time jogando mal, né? E aí, ao longo do jogo, né, desempenhos individuais do Flamengo foram fazendo a diferença e acabaram construindo o placar. Não sei o que a torcida do Flamengo pensa, mas na minha visão, né, o mérito foi muito mais dos jogadores, de ter a sensibilidade de ir percebendo ali os pontos fracos e as formas ali de explorar o Fluminense, que estava muito para cima, né, do que um mérito ali do Vitor Pereira, que de fato entrou com uma escalação muito alternativa, né, muito estranho entrar numa final com o meio campo praticamente reserva, né? Mas no final das contas é isso, né? Ganhou, então acaba ficando tudo bem, acaba apagando, né? Se tivesse talvez tomado aquele gol ali do Arias no início do jogo, talvez a história da partida teria sido outra. Então é isso, os times voltam a se enfrentar no próximo domingo, não está nada perdido, né? O Fluminense conseguiu segurar o 2-0, não tomou o terceiro gol, mas agora vai ter que se reinventar para conseguir se sagrar campeão do Campeonato Carioca. Vai ter que ganhar por 3 gols de diferença, é uma tarefa muito difícil, mesmo com esse Flamengo em construção, né? E o Diniz vai ter que encontrar uma forma de quebrar esse ferrolho do Flamengo, porque se hoje o Flamengo jogou defensivamente, né, principalmente no início do jogo, agora o Diniz, inclusive, outra informação, né, além do Samuel Xavier, na confusão ali da expulsão do Samuel Xavier, o Diniz também foi expulso. Então o Fluminense vai ter que lidar com 2 ausências, né, que é o técnico na beira do campo e o Samuel Xavier. Então é isso, pessoal. Queria agradecer de novo a presença de vocês aí no vídeo. Curtam, compartilhem e dão sugestões também, que a gente aceita. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Falou!